Olá, hoje é dia 20 de fevereiro de 2017. O governo de São Paulo e a prefeitura da capital estão de olho nas fraudes e adulterações de combustíveis nos postos da capital. Durante a ação conjunta realizada no finalzinho da madrugada desta segunda-feira, o governador Geraldo Alckmin falou que a operação visa defender o consumidor, que às vezes, sem saber, abastece no posto que tem fraude volumétrica. Nas palavras do governador, ele, a pessoa que abastece, põe 30 litros no tanque e entram 28. Tem fraude de qualidade no produto, como água no álcool e também solvente na gasolina, afirmou Alckmin. O convênio para a fiscalização inclui a participação de órgãos municipais e também os estaduais, vinculados à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Veja agora os destaques desta edição. Presidentes de Assembleias Legislativas do Brasil se encontram no Parlamento Paulista. Representantes das escolas do Legislativo discutem os desafios na gestão e o corte no orçamento público. Agora, no Jornal da Assembleia. O governador Geraldo Alckmin, em conjunto com o Ministério da Agricultura, lança hoje o Plano AgroMais SP, voltado para a desburocratização e modernização do agronegócio. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, participa deste protocolo. Lançado em São Paulo, o programa AgroMais. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre esse evento é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Fernando Capês, do PSDB. Queria que o senhor falasse desse evento, a presença do governador, do presidente da República. Bom, então, a presença do presidente da República, do governador, do ministro da Agricultura, do secretário estadual da Agricultura, Arnaldo Jardim, junto com os deputados nossos, vários deputados estaduais presentes, indica que São Paulo e a área estadual, por meio da Assembleia Legislativa, tem um papel fundamental. De que maneira? Com a desburocratização da produção, com a simplificação tributária dos tributos na área estadual. Por essa razão que o Poder Legislativo é importante, é um esforço conjunto. Nós temos que fortalecer a produção, fortalecer o escoamento da produção e simplificar, desburocratizar. O presidente da República bateu muito nisso, o governador também. E a Assembleia pode fazer isso na participação dentro do âmbito estadual. De que maneira que a Assembleia pode contribuir? Simplificação das guias, simplificação do imposto, uma reforma tributária que torne mais fácil esse dificílimo regulamento do ICMS, todo tipo de documentação para abrir um novo negócio, todo tipo de acesso a financiamento, tudo que puder ser feito para tornar mais fácil, menos burocratizada e mais informatizada a documentação, a Assembleia pode participar. Nós dependemos, é claro, um estudo feito a partir do Poder Executivo, das pastas respectivas e aí um projeto encaminhado pelo governo. Chegando na Assembleia, há um consenso que tem que ser feito rapidamente. O estado de São Paulo é o segundo a entrar no AgroMais, depois do Rio Grande do Sul. Mas se mostra mesmo que o estado é muito importante na área do agronegócio. Bom, é evidente, porque não apenas pela sua vocação de produção agroindustrial, sobretudo pelo principal porto do país, o Porto de Santos, estar aqui, as principais estradas do país. Então é um ponto de escoamento da mercadoria, de exportação, ponto de produção e mais do que isso, de agregar valor ao produto agrícola. Não adianta só produzir o produto agrícola, nós temos que sistematizá-lo, agregar de maneira que você possa enviar, não, por exemplo, a carne bruta abatida, mas a carne já industrializada, em pedaços, embalada, limpa, saneada. Então tudo isso é feito em São Paulo com essa vocação industrial, tecnológica, aliada à produção agrícola, o Porto de Santos, a atuação do Legislativo Estadual, que é muito ágil, rápido, atua em sintonia com o Poder Executivo, tudo isso favorece, sem dúvida alguma, o papel de São Paulo na recuperação econômica do país a partir do agronegócio. Presidentes de diversas assembleias legislativas do Brasil se encontram no Parlamento Paulista. A segunda reunião do colegiado de presidentes de Assembleias Legislativas do Brasil, coordenada pelo presidente do Parlamento Paulista, o deputado Fernando Capês, do PSDB, teve na pauta de trabalho assuntos que refletem diretamente na administração do país. O principal deles foi a PEC que transfere competência concorrente do Congresso Nacional para as assembleias,
para que elas possam disciplinar temas como tramitação de inquérito policial, direito agrário, direito previdenciário, direito civil, trabalhista, ambiental, muitos temas relevantes. Discutimos também como melhorar a transmissão das TVs Assembleias para que todo o país conheça o que cada estado faz no âmbito do seu legislativo. E também a questão previdenciária. Foi uma discussão muito objetiva e dela nós já saímos com uma data, não é, presidente Aldo, para encontrarmos com o presidente da República, Michel Temer, o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, o presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ótima reunião, com deputados muito experientes, de vários mandatos, líderes em seus estados e que deram, portanto, substância a esse encontro. O deputado Guilherme Maluf, do PSDB, pelo estado do Mato Grosso, está no 3º mandato e foi presidente do parlamento até o ano passado. Veio à reunião para representar o atual presidente, o deputado Eduardo Botelho. Ele participou da primeira reunião no colegiado em junho do ano passado, em Alagoas. Todos os legislativos têm problemas em comum. E uma reunião como essa harmoniza esses problemas, dá uma hierarquia em quais são os problemas mais importantes e, sobretudo, como tratá-los de maneira uniforme. Na reunião, os presidentes tomaram decisões acerca das TVs legislativas. A TV Assembleia da Bahia, da nossa Assembleia, ela hoje até bem difundida. Temos hoje 3 canais, temos o sinal do Senado, o sinal da Câmara, temos o nosso sinal próprio. Nós criamos uma fundação, que chama Fundação Paulo Jackson. É uma autarquia vinculada à Assembleia, onde estamos aptos a receber investimentos do governo federal e também todo mês a Assembleia repassa a sua cota parte para a manutenção dessa fundação que gere a TV Assembleia. É um fato inovador no Brasil e esperamos que esse intercâmbio dos presidentes possa fazer com que todos também sigam essa mesma premissa, porque eu acho que sucesso tem que ser copiado. Nosso desafio é implantar uma TV que seja atrativa, que não apenas aborde temas políticos, mas que faça com que temas como esportivos, como culturais, possam chegar ao maior número de espectadores possíveis. Enquanto os presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil se reuniam no Salão Nobre, neste outro espaço, a diretoria da UNALI, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, discutia uma pauta para atuação neste ano. Fazem parte da UNALI 27 estados distribuídos em 26 Assembleias Legislativas e uma Câmara Distrital. O deputado Itamar Borges, do PMDB, é vice-presidente do grupo e representa os parlamentares de São Paulo. Vamos ter um importante congresso em Foz do Iguaçu, onde vai reunir todos os deputados estaduais de todo o Brasil, através dessa promoção da UNALI, para recepcionar ali com temas importantes e participações do presidente da República, de governadores de estado, ministros de estado, Supremo Tribunal Federal, para poder junto ali debater temas, o Tribunal de Contas da União e Tribunais de Contas dos Estados, para debater temas importantes tanto da esfera e da competência de atribuições de atuação das assembleias, como de direcionamento, de novas orientações e aperfeiçoamento do papel do legislador estadual. Vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de junho, em Foz do Iguaçu, a Conferência 2017 da UNALI. Queremos ser ouvidos, queremos participar e decidimos aqui nessa reunião, que eu digo foi uma das mais proveitosas que a UNALI já fez, aqui na Assembleia de São Paulo, e que a Assembleia vai estar junto para discutir essa reforma. Então eu acho que é interessante essa participação. Presidentes das Assembleias Legislativas e direção da UNALI saíram do Parlamento Paulista em direção ao Palácio do Governo e participaram de uma reunião com o governador Geraldo Alckmin, do PSDB. O Brasil é uma república federativa, então nós precisamos fortalecer a federação. Delegar a legislação federal para os estados, que estão mais perto da população, respondem de maneira mais rápida, evitam duplicidade, reduzem custos, erram menos. Então, sou um grande defensor da federação. Uma audiência pública sobre a ratificação da recomendação 200 da OIT movimentou toda a manhã aqui na Assembleia Legislativa. Nós vamos agora conversar com a repórter Silvia Garcia, que tem todas as informações sobre este encontro. Atualiza a gente, Silvia.
Olá, muito boa tarde para você, Mauro, muito boa tarde a todos. Só para ter uma ideia, Mauro, por ano são 44 mil novos casos de AIDS aqui no Brasil. São pessoas que apresentam o HIV ou que apresentam a doença mesmo, em forma, né, que é a AIDS, mas que também estão em idade de trabalho e não tem nenhum tipo de garantia, de seguro para que possam trabalhar. A audiência pública, que começou às 9 horas da manhã, foi promovida pelo deputado Ramalho da Construção do PSDB e trouxe essa discussão aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Na verdade, essa é a motivação, é seguir a recomendação, como você disse, de número 200 da Organização Internacional do Trabalho, que dá garantias, segurança e diminui o preconceito para este tipo de trabalhador. Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, Nova Central, além de confederações e federações, lotaram agora o auditório Paulo Kobayashi desde as 9 horas da manhã. Neste momento, eles estão posando agora para fotos. Teve mais de 12 tipos de manifestações e discursos aqui ao longo da audiência e também a fala do deputado do Ramalho da Construção. Ela começou por volta das 9 da manhã, acabou agora neste momento e também teve a participação do projeto Verão Sem AIDS. Esse é um projeto que começou 22 edições atrás na região de Santos, na região portuária. Mas mais do que falar de verão, é falar sobre esta doença e disseminar como é importante a prevenção dessa doença entre os trabalhadores. Esse projeto ganhou peso, saiu do verão, saiu de Santos e agora veio parar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde hoje foi feita uma aliança junto com o deputado Ramalho da Construção para que ele comece a alçar novos voos e mais trabalhos que não aconteçam só durante o verão, mas sim durante o ano inteiro e falando sobre essa doença e falando sobre legislação para esse tipo de trabalhador. Só mais uma informação, Mauro, para terminar, 40% dos infectados de AIDS no mundo inteiro estão aqui, na América Latina. Hoje existem 36,7 milhões de pessoas infectadas no mundo. Dessas, Mauro, 30 milhões estão em idade laboral, o que significa estão aptas ou poderiam estar trabalhando e não estão. Mauro. Silvia, obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí. Agora vamos falar da previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Em São Paulo, o sol aparece forte, com aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva no início da tarde. A temperatura deve chegar aos 32 graus. Em Campinas, o dia vai ser ensolarado e há possibilidade de pancadas de chuva no começo da noite. A máxima prevista é de 34 graus. Em São José dos Campos, o sol aparece durante todo o dia e a temperatura segue alta. A máxima deve alcançar 34 graus. Em Sorocaba, o sol aparece no início da manhã. As nuvens aumentam e há possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde e início da noite. Os termômetros devem atingir os 34 graus. Em Ribeirão Preto, o dia começa ensolarado. À tarde, existe a possibilidade de pancadas de chuva e a temperatura por lá atinge os 35 graus. Veja a seguir, representantes de diversas escolas do Legislativo se encontram no Parlamento Paulista. A gente volta já. Representantes de diversas escolas do Legislativo se encontram no Parlamento Paulista para discutir os desafios na gestão e o corte no orçamento público. Assim como a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem o ILP, Instituto do Legislativo Paulista, que oferece programas de aperfeiçoamento aos servidores nos campos legislativo, financeiro e de políticas públicas, as câmaras municipais e o Tribunal de Contas também têm essa preocupação com a formação dos servidores. Roberto Delfino Júnior é diretor da Escola do Legislativo de Campinas. Ele veio participar do segundo encontro de escolas de Legislativo e de Contas aqui na Assembleia. Eu tenho certeza que em 2017 nós vamos manter todas as metas que nós, alcançar todas as metas que nós já planejamos para 2017. Em 2016, o planejamento era capacitar 30 funcionários qualificados específicos da Câmara. Nós qualificamos 141. Um dos principais desafios que as escolas enfrentaram no ano passado foi o corte no orçamento público. A escola do Parlamento de Itapevi apostou nas parcerias para que os projetos não fossem paralisados. No ano passado nós conseguimos realizar 470 horas de cursos, mais de 1.000 pessoas qualificadas, mais de 70 profissionais da educação envolvidos no projeto. Acho que fizemos um belo projeto que foi também o Pensando Itapevi, aproveitando a questão das eleições municipais, trouxemos especialistas na área de gestão pública e realizamos um trabalho que vai ser entregue ao prefeito agora, após o Carnaval,
vai ser entregue ao prefeito e aos secretários. E esse foi o assunto da primeira palestra do dia. Florian Madruga, presidente da ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, falou sobre os desafios na gestão e como superá-los. Fica mais fácil para as escolas trabalharem quando elas são da mesma região e quando elas têm o mesmo tipo de situação para resolver os seus problemas, para divulgar os seus casos e principalmente para se congregarem, melhor ainda, né? Então eu acho que é uma iniciativa bastante louvável e tanto é que a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas deu total apoio para que esse encontro fosse realizado e eu só quero aproveitar o momento para parabenizar a direção do ILP por esta iniciativa. O grupo conta agora com a participação da Escola Paulista do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A ideia é que a gente possa, a partir desses encontros, verificar quais os assuntos de interesse mútuo e desenvolver ações a partir de agora. Durante o encontro foi lançada a Associação Paulista de Escolas de Governo, que vai permitir o intercâmbio pedagógico entre as escolas de Legislativo e de Contas por meio de eventos, seminários e de projetos em grupo. A ideia é aproximar cada vez mais essas escolas, realizar ações conjuntas nesse ano de 17, poder, na verdade, um fornecer para o outro subsídios, conteúdos e até ajuda na divulgação dos seus eventos, né? E promover alguns encontros regionais. Então, as escolas que tiverem proximidades geográficas, através do ILP, no seu fornecimento de conteúdo pedagógico, poderem realizar encontros regionais, né? E aglutinar mais pessoas, mais palestrantes e fazer eventos cada vez maiores e contínuos, né? Essa é a nossa proposta inicial para o dia de hoje aí. O presidente do Parlamento Paulista, o deputado Fernando Capês, do PSDB, ressaltou a qualidade das escolas. Vou mostrar um trabalho feito por uma escola de uma Câmara Municipal, da escola que pertence à Câmara Municipal, a escola do Legislativo Municipal de um pequeno município de Minas Gerais, Pouso Alegre. A Constituição em miúdos. Então você vai explicando a Constituição, todos os capítulos, introdução, sobre nacionalidade, direitos da criança, do adolescente. Isso é uma Constituição Federal, só que uma Constituição disposta de maneira didática. Aqui um outro trabalho importante, dizendo tudo que um vereador, o que consiste o trabalho de um vereador, quais as infrações político-administrativas, o que cabe a ele fazer. Então, nós queremos agora fortalecer, através de um excelente trabalho que o nosso presidente, o Rodrigo Tritapepe, está fazendo, fortalecer a escola do Legislativo da nossa Assembleia, para produzir algumas obras como a Constituição Estadual, o que compete a um deputado estadual, quais são os direitos do cidadão, como ele pode fiscalizar, conhecer os seus direitos, o que está na legislação, o que está na Constituição. Então, vim prestigiar para dizer que o trabalho do ILP, que é o Instituto Legislativo Paulista, ele continua independentemente de posições político-partidárias. É um trabalho institucional que pertence à Assembleia e ao povo de São Paulo. Vamos falar agora um pouco mais sobre a previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e do litoral do estado. Em Santos, o sol aparece logo cedo e faz calor durante todo o dia. A máxima prevista é de 31 graus. Em São José do Rio Preto, sol entre nuvens durante todo o dia. Podem ocorrer pancadas de chuva no início da noite e a temperatura alcança os 33 graus. Em Mogi das Cruzes, o sol aparece forte pela manhã, mas o aumento das nuvens no começo da tarde traz pancadas de chuva. A máxima chega aos 31 graus. Em Piracicaba, sol forte e aumento de nuvens no início da tarde. Pode chover. A temperatura alcança os 35 graus. Você vai ver a seguir aqui no Jornal da Assembleia. Comissão de Direitos Humanos debate denúncia de trabalho escravo no Hospital das Clínicas, o maior complexo de saúde da América Latina. A gente volta já. A Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater a situação da EMIA, a Escola Municipal de Iniciação Artística, que fica no bairro do Jabaquara, na zona sul da capital. A instituição é referência no ensino das artes na capital paulista e o deputado Carlos Gianazzi do PSOL foi o autor da iniciativa deste encontro.
Anne é mãe de um dos 1.200 alunos da EMIA, escola ligada à Secretaria da Cultura do município de São Paulo. Ela disse que, além do retorno às aulas ter atrasado, os pais ficaram apreensivos com o anúncio de congelamento de recursos para a unidade e a exoneração da diretora. Nesse momento, a gente que já tinha se mobilizado bastante no ano anterior para garantir o orçamento, a gente retomou essa energia para se manifestar sim, né? Porque as crianças estavam em casa, aguardando os calendários, várias rotinas familiares prejudicadas, porque a EMIA é um projeto que cuida de crianças, está com crianças afetivamente dentro das artes desde os 5 aos 12 anos. Então, os pais se mobilizaram para chamar atenção para essa questão, né? Em relação aos recursos congelados, o secretário de Cultura de São Paulo, André Sturm, diz que houve um erro do Poder Legislativo Municipal, mas que os recursos de R$2 milhões para este ano estão assegurados, assim como a reposição das aulas. Infelizmente, houve uma mudança na Câmara quando o orçamento foi aprovado e a rúbrica referente à EMIA saiu de atividades e passou para projetos. Então, todas as atividades da Secretaria foram congeladas em 25%, mas os projetos em 100%, porque a Fazenda sempre entende que tudo que é projeto é novo e que, portanto, é melhor não começar, já que o dinheiro é curto. Então, foi um erro técnico. Nós, desde o início do ano, estivemos em contato com a Fazenda para explicar que a EMIA não era um projeto, pelo contrário, tem 37 anos de história e, portanto, é uma atividade, são aulas, é uma escola, e nós conseguimos descongelar os recursos da EMIA bem no início de fevereiro, e com isso já demos início a todas as atividades, os professores já estão contratados e as aulas começam dia 6 de março. Sobre a diretora, o secretário disse que, embora ela tenha sido exonerada, continua no quadro da escola. Não tem nenhuma retaliação, porque vários professores se manifestaram nas redes sociais, vários professores se manifestaram na rua, e nenhum deles foi exonerado, não tem nenhum tipo de retaliação. O que acontece é que no começo de gestão é normal que a gente avalie as direções e eventualmente haja trocas. A EMIA tem cerca de 1.200 alunos com idade entre 5 e 12 anos. Seu principal objetivo é complementar o ensino convencional com aulas de artes visuais, dança e música. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, disse que a audiência é preventiva e que vai acompanhar a situação da escola. Ele também condenou a exoneração da diretora. Nós estamos preocupadíssimos com a interferência não só pedagógica, mas também financeira. Os professores até então não tinham sido contratados, não houve a renovação do contrato. Só agora, depois de muita pressão, muita luta, muita movimentação da comunidade escolar, que a prefeitura assinou os contratos dos professores. Mas nós tememos pela continuidade desse trabalho de excelência da escola da EMIA. Então, por isso que nós estamos aqui nessa audiência pública em defesa dessa escola. É uma audiência pública preventiva. Nós vamos acompanhar aqui pela Comissão de Educação e Cultura o desenrolar dessa história, e o que nós queremos é a manutenção de todos os professores, da diretora, professora Andréia, que foi demitida, e que ela continue sendo financiada pela prefeitura. Ela não pode ser terceirizada, não pode ser extinta essa escola, porque é a única que existe e ela funciona muito bem. Ela tem que ser uma referência. Nós precisamos de mais escolas como a EMIA em toda a cidade de São Paulo. Comissão de Direitos Humanos faz a primeira reunião do ano e em destaque a denúncia de trabalho escravo no Hospital das Clínicas, o maior complexo de saúde da América Latina. O item 9, um requerimento do deputado Carlos Bezerra, teve o status alterado de convocação para convite e quase não passou na pauta. Eu destacaria a importância de um requerimento que eu apresentei, que foi aprovado, que traz aqui a essa comissão o superintendente do Hospital das Clínicas e a empresa responsável pela reforma do hospital, porque o hospital, no final do ano passado, foi flagrado em sua obra de reforma, foi flagrada a exploração de trabalho escravo pela empresa que havia sido contratada pelo hospital. Haitianos que estavam lá em condições degradantes de trabalho e com
todos os... Enfim, foi um flagrante que precisa ser explicado. Nós estamos trazendo aqui o auditor fiscal, a gente está trazendo aqui o responsável, o superintendente do hospital e o responsável pela empresa para que isso seja esclarecido. É inacreditável, é impensável que em pleno século XXI, que em 2017, aqui do lado, perto do Espigão da Paulista, se tenha um flagrante de trabalho escravo no principal hospital, na reforma do principal hospital da América Latina. Ao final, dos 23 itens do dia, apenas 7 foram aprovados. Destaque para a viagem do presidente, o deputado Carlos Bezerra, aos Estados Unidos para um curso sobre saúde. Eu fui convidado, recebi uma bolsa de estudos na Universidade de Harvard para fazer esse debate lá nos Estados Unidos, fazer esse debate sobre políticas públicas de proteção à criança, à primeira infância. E aí tem uma série de questões que a gente precisa debater e discutir, a questão da importância da creche, políticas públicas de desenvolvimento, de alimentação, nutrição, pré-natal, enfim, que também é uma velha bandeira minha, uma paulistana, e tudo isso está contemplado dentro desse espaço e desse curso. Agora, mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior do estado. Em Franca, amanhã ensolarada, mas as nuvens aumentam e existe a possibilidade de chuva rápida. A máxima pode atingir os 30 graus. Em Bauru, o sol aparece, o tempo fica aberto até o início da tarde. A temperatura chega aos 34 graus. Em Limeira, dia com sol, mas existe a possibilidade de chuva no final da tarde. A máxima atinge os 36 graus. E em Marília, o sol aparece logo cedo, as nuvens aumentam e há possibilidade de chuva. A máxima por lá, prevista é de 33 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP. Anote no portal al.sp.gov.br. A gente volta amanhã. Tchau, até lá.